O porquê, aquilo que eu falei que quando você sabe, você não consegue mais mudar. O porquê a gente não consegue, sei lá, mudar para uma ilha deserta com sua família e falar assim, pô, tô feliz e vou viver com isso, e ainda fica aquele... Eu acho que o saber, quando você sabe quem você é, você consegue fechar essa porta da ansiedade de tipo assim, cara, das coisas que você não conquistou ainda. Aí eu vou te dizer uma coisa que agora tu vai dizer, mas esse cara é louco. Tu não consegue saber quem você é. Ah, esse é louco. Mas... Aí ferrou, cara. Sabe por quê? Porque se você quer saber quem você é, quem é esse que sabe quem você é? Tu não consegue... O saber, ele já é uma ideia sobre você. Por que você não consegue saber quem você é? Porque você já é aquilo que você é. Você só consegue ser quem você é. Aí você diz, mas como é que eu alcanço esse estado onde eu sou o que eu sou? Quando você eliminar tudo que você não é. Entendi. E como é que você elimina tudo que você não é? Tira todo o passado e todo o futuro da sua mente. E aí não tem mais nada, só tem a vida, que é o que você é, e ela se manifesta através de você. A saída não é morar numa ilha solitária, né? A saída não é mudar de ambiente. As pessoas têm, por exemplo, vocês talvez ouviram falar, muitas pessoas, que o ambiente é fundamental para o seu crescimento. Sim. Não é. Por quê? Porque o ambiente é neutro. O ambiente não é bom nem ruim. O ambiente é o que é. O que faz um ambiente ser bom ou ruim é a tua percepção, é o modo como você percebe. Sim, então, sim. tu conviver com uma pessoa em estado terminal de câncer é um ambiente favorável para o crescimento? Pode ser o mais favorável que existe. Depende da sua percepção. Né? Ele pode ser uma coisa ruim, traumatizante? Pode. Depende da sua percepção. Isso aí faz muito sentido agora pra mim, cara, porque pensando na minha trajetória de histórias tristes que eu tinha quando criança, faz sentido muita coisa não me afetar, porque eu não tinha uma percepção que tava tudo horrível. Uhum. Eu morar num lugar ruim, perdi meu pai cedo e tudo mais, tudo isso foi trágico, mas eu conseguia ver a vida de um jeito bom. Sim. Exato, e aí vem uma coisa que você falou que é muito importante a gente perceber, se a gente quer buscar o autoconhecimento que nós falamos lá. Mas é tudo isso do inconsciente, eu não sei o que eu tô querendo. Mas o ser humano, ele é totalmente inconsciente. Nós vivemos num estado de inconsciência. Uhum. Então, o que acontece? Por exemplo, você disse, porque as histórias, a maioria de nós, existe um fato. Uhum. Né? Fato, isso aconteceu. Pensa uma coisa trágica do passado, isso foi um fato, aconteceu. Esse fato por si só, ele não é tão trágico, tão traumático. O que torna esse fato trágico e traumático é as histórias que a gente conta sobre esse fato. E aí chega um momento em que você passa a esquecer do fato e você só lembra da história. E você confunde a história que você conta com o fato. E a história se torna o fato. Não existe tristeza ser uma história triste. Tu tem que contar a história triste, aí tu entristece. Entendeu? Então é essa questão do autoconhecimento, ela é a coisa mais poderosa que existe. Mas ela também está assim a quilômetros de distância de ser entendido pelas pessoas. E aí tudo se resume, por exemplo, se a gente fosse entrar, que não é minha intenção de não polemizar, mas se você quiser entrar na questão da Bíblia, os ensinamentos de Jesus, eles vão todos nessa direção, né? Do autoconhecimento. Por quê? Porque se você olhar o que é, por exemplo, o reino dos céus, que está escrito na Bíblia, que ele não é algo visível. Jesus disse isso, que o reino dos céus, ele existe dentro de nós. Então, existe um reino dos céus dentro de nós. E isso me perturbava. Eu perguntava, eu era seminarista, estudava para padre, e dizia, mas como que pode existir um reino dos céus dentro de nós?
O reino dos céus é o intangível. É a não forma, aquilo que não tem espaço. E aí ele diz o seguinte, você primeiro precisa buscar primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e depois o resto será acrescentado. Esse é o nosso propósito primário. Buscar a nossa essência mais profunda, que supostamente é divina, é o aspecto divino, e aí existe todo o aspecto humano, que é o pensar, que são os hábitos, que são os resultados. Mas não é uma questão de você buscar uma salvação futura. A salvação, ela nunca pode estar no futuro. Por quê? Porque o futuro é uma imaginação, é uma ilusão. Você imagina o futuro. Então a salvação, ela sempre está nesse momento, agora. Mas como você faz para alcançar o reino dos céus? Renuncia a ti mesmo. Ele disse isso. O que seria renunciar a ti mesmo? Tu não pode renunciar ao que você é em essência. Mas renuncia a ti mesmo significa renuncia a tudo que você acredita em você. Aí você encontra o quê? Quando você renuncia a tudo, as histórias que você conta, você renuncia à tua condição de vida. E o que sobra quando tu renuncia à tua condição de vida? A vida em si, que são duas coisas diferentes. A condição de vida é o passado, o futuro são as histórias que você conta. A vida é aquilo que lateja, aquilo que é a essência, aquilo que é eterno em você. E aí vem essa questão. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é a nossa essência mais profunda, mais divina? Ela é uma energia, é a nossa vida. E a gente não percebe mais a vida em nós. Por quê? Porque a mente sempre nos puxa para o passado e para o futuro. Então, aquilo que tu falou antes, cara, se eu me focasse no produzir, no fazer, os resultados provavelmente viriam disso. Mas eu estou tão preocupado com os resultados que muitas vezes eu me preocupo mais com o que eu quero do que no que fazer para aquilo que eu quero. Por quê? Porque essa falsa noção de eu, ela se alimenta mais do querer do que do ter. Essa falsa noção de eu, ela quer mais o querer das coisas do que as coisas em si. Você acha que o espiritual seria uma solução? O conhecimento espiritual? A evolução espiritual, por exemplo? Mas o conhecimento espiritual e a evolução espiritual é você viver dessa essência liberto de todas as crenças e de todos os condicionamentos. Não é o caminho da espiritualidade não é um caminho de princípios e de valores. Que princípios e valores são crenças, né? São uma gangue tem princípios e tem valores, né? As pessoas dizem, não, mas é diferente princípios e valores. A gente tem que cuidar, isso é uma coisa muito importante, a definição de uma coisa nunca é a coisa. Tu nunca pode confundir a definição de algo com algo. Por exemplo, quando a gente... Vou usar um exemplo aqui que é um exemplo muito prático. Quando você fala de Deus, por exemplo. Então, quem é Deus? Uma vez criei uma polêmica quando alguém me perguntou, você acredita em Deus? Eu disse, não, eu parei de acreditar em Deus. Por quê? As pessoas já não queriam mais ouvir o que eu tinha para falar porque elas achavam que eu era ateu. Mas o que acontece? A maioria de nós, quando pensa em Deus, no que você pensa? Num homem. Num homem... Reluzente, gigante, protetor. E isso é o quê? É uma ideia. Então, tu tem que entender que a ideia que você tem sobre Deus não pode ser Deus. Porque toda ideia é limitada. Deus não pode ser limitado, senão ele não é Deus. Então, a maioria de nós confunde
Deus com a ideia que ele tem sobre Deus, com o conceito que tem sobre Deus. E isso cria todos os conflitos religiosos. Por quê? Porque eu tenho um conceito, Deus é isso. Kaique diz, não, Deus é isso. O Lucas diz, não, Deus é isso. Aí eu olho para o Kaique e digo, o Kaique não acredita no Deus. Ele tem uma ilusão falsa sobre Deus. E aí o Lucas entra no jogo e diz, não, os dois não acreditam. E aí começa o embate conflituoso. Mas nada do que você pensa sobre Deus é Deus. Todo conceito, ele é simplesmente uma placa que aponta para um lugar. A espiritualidade, o que é a espiritualidade? É uma palavra. E essa palavra aponta para algum lugar. E a maioria das pessoas confunde a palavra com o lugar para onde ela aponta. É mais ou menos como se você andasse na rua e você vê uma placa, Avenida das Américas, para lá. E aí você pega essa placa e diz, ok, agora eu cheguei na Avenida das Américas. Está aqui a Avenida das Américas. E isso é o que nos afasta da espiritualidade. Os conceitos, as crenças, os ritos. Por quê? Porque aí tu te apega a uma coisa conceitual. E o que é espiritualidade? A espiritualidade ela não é conceitual. É aquilo que está para além do conceito. Então, eu nem uso a palavra espiritualidade, eu falo muito sobre essa noção de eu, porque pensa o seguinte, eu, você e você, nós somos todos iguais ou todos diferentes? Diferentes. Nós somos todos diferentes. Na forma. O que é a forma? É a maneira de pensar. Pensamento é uma forma. Na maneira de parecer, nós somos diferentes. Agora, existe algo em nós que é a mesma coisa? Sim. O que é? Sei lá, pensando... Bem profundamente. A vida. A vida. Eu ia falar até mais, tipo assim, alguns fatos de tipo assim, pô, você pensa, eu penso, isso, a gente não pensa igual, mas o pensar, todo mundo pensa. É tipo assim, seu coração é igual ao meu, bombeia sangue, mas não é o mesmo coração. Exato. Mas tudo isso são coisas que você faz. E no que nós fazemos ou temos, tudo isso nós somos diferentes. Mas existe algo que nos une. E aí a gente tem que começar a perceber o que existe de essência em nós. Vou fazer uma pergunta, eu vou pedir pro Lucas. O Lucas está mais sério. Tô reflexivo. O que tem dentro dessa sala? Cara, tem a mesa de gravação, tem o sofá, tem os equipamentos ali. Tem um belo menino musculoso ali que opera ali todo o maquinário pra gente. Tem mais um sofá ali, quadros, enfim. E o que mais? 4 pessoas. Tem ar, A coisa mais importante. Tem vida. Profundo. Eu ia falar oxigênio, tem oxigênio. A coisa mais importante. Mais importante? Água. Esse livro novo? Isso é importante. Isso é importante. É isso que a gente precisa perceber. O que acontece? Uma boa conversa. Como nós estamos identificados com a forma, nós estamos programados para perceber o que tem forma. Tudo que você citou tem forma. Mas existe algo aqui dentro que não tem forma, por isso passa despercebido. Que é o quê? O espaço vazio. Quem percebe o espaço? Ninguém. Eu faço essa pergunta 1000 vezes. As pessoas não conseguem perceber. Então, quando eu olho para o Kaique, por exemplo, quando eu olho para o Lucas, eu posso ver só a forma, que é o externo, que é o que elas pensam, que é o que as pessoas parecem, e aí entra a questão do preconceito, que é uma história do passado que a gente tem, O Kaique é judeu. Você é judeu?
Não, pior que não. Mas parece muito. Né? O Kaique é judeu. Aí, É o dinheiro, é o dinheiro. Aí os judeus são assim. O musculoso, ele é indiano. Os indianos são assim. Aí tu já tem um preconceito, tu já lida com a pessoa por causa do rótulo mental que você tem. E nós, a evolução espiritual, ela vai acontecer no dia que nós não julgarmos mais as pessoas pelos rótulos, mas sim pelo aspecto intangível, invisível, quando tu olhar para o outro e perceber que o outro é a mesma vida que você é, né? E não por ele parecer ter uma cor de pele diferente, vou tratar ele diferente. E essa vida que existe em nós, é que sentir isso e viver a partir disso é que é a espiritualidade. Muito legal. Caramba. Muito legal. Tu transcender a sua mente, transcender o seu pensamento. E aí você vai dizer, mas eu vou parar de pensar? Não, você pensa, você age, você tem as suas crenças, mas você não se identifica mais com elas. Que nem, por exemplo, aqui dentro nós temos um monte de equipamentos, tudo que vocês citaram existe. Sim. Mas também existe o vazio, que possibilita a existência disso tudo. Agora tu imagina se você abrisse essa porta e começasse a trazer coisas. Daqui a pouco não cabe mais nada. E é isso que acontece com a nossa mente. A gente se enche tanto de condicionamentos, de crenças, que não existe mais espaço vazio. E aí a gente vira aquele entulhado de conceitos, de crenças. Eu tô lançando meu programa novo sobre investimentos, o Investidor em 33 dias. E eu tenho um convite para você, porque para abrir esse meu programa novo, a gente vai ter um curso que vai ser online e gratuito, composto por 3 aulas antes de entrar no Investidor em 33 dias. E essas 3 aulas que serão gratuitas, eu quero convidar você agora a assistir, são, primeiro, as 3 maiores alavancas para poupar dinheiro, isso é muito importante. Depois, o método de investimento que vai tornar você milionário. Sim, existe um método para você executar com consistência que vai te fazer chegar lá, independente de onde você esteja hoje, tá? E a terceira aula vai ser o seu primeiro passo rumo à prosperidade. Então vai ser seguidinho, dia 9/9, dia 10/9 e dia 11/9. Então se inscreva nessas aulas gratuitas, clicando no QR Code ou com o link na descrição.